São Domingos de Gusmão define a experiência religiosa ocidental. O livro de hoje é sobre um santo e sua função na identidade da Ordem dos Pregadores, os dominicanos. O ponto principal da narrativa está no contraste entre o triunfo pessoal de Domingos e a ausência de sua instituição. O paraíso é apresentado como um cenário de avaliação da obra terrena do fundador, não apenas um lugar de beatitude. Ver o paraíso é um meio para que a eficácia de sua função seja projetada e julgada. A figura de São Domingos é inicialmente elevada por um privilégio visual que o separa de seus confrades. No entanto, essa exaltação é rapidamente confrontada pela carência. A angústia de Domingos não se origina do medo pessoal, mas da aparente falha da comunidade que ele construiu. O choque de Domingos ao notar a ausência de seus irmãos é o cerne dramático do texto. Essa ausência é o vazio que exige a intervenção divina. É um ponto de insegurança que, paradoxalmente, estabelece a necessidade de uma legitimação superior. A função narrativa dessa lacuna não é condenar, mas servir de preâmbulo retórico que magnifica a revelação seguinte. A dúvida máxima de Domingos sobre o fracasso de sua obra é o preço para a demonstração do poder de Deus. Não é desse modo, meus irmãos, que deveis proceder. Parece-me impossível converter esses homens pela palavra quando eles se firmam sobre o exemplo. Pelo simulacro da pobreza e da austeridade evangélicas é que eles seduzem os espíritos simples, apresentando-lhe vós um espetáculo contrário. Sois pouco o edificantes, perdereis muitos e nunca conseguireis falar-lhes ao coração. Combatei o exemplo com o exemplo. Oponde a uma fingida santidade a verdadeira religião. Não se triunfa da impostura dos falsos apóstolos, senão por uma humildade extraordinária. Foi esse o motivo que obrigou São Paulo a evidenciar a sua virtude, as suas austeridades e os contínuos perigos da sua vida, aqueles que diante dele se envaideciam do merecimento dos seus trabalhos. Vida de São Domingos, de Henri Dominique Lacordaire. Se essa é a sua primeira vez por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo e compartilhe este vídeo com seus amigos e com seus inimigos, porque o importante é compartilhar. No século XIX francês, marcado pela Revolução e por novas ideologias, Jean-Baptiste Henri Dominique Lacordaire foi um clérigo influente e um arquiteto da reconciliação. Sua trajetória é essencial para entender a relação entre a tradição da Igreja e o pensamento liberal. Lacordaire atuou no púlpito, na tribuna e na imprensa, definindo um novo lugar para o catolicismo na sociedade moderna. A vocação de Lacordaire começou com o abandono de uma carreira jurídica em Paris para a entrada no seminário. Essa transição de advogado a padre dominicano transformou sua retórica. O rigor da jurisprudência, a disciplina da argumentação e a defesa de causas seculares forneceram as ferramentas que moldaram o pregador de Notre-Dame. Suas conferências de Notre-Dame, iniciadas em 1835, representam o ponto alto dessa transformação. Em um contexto em que o discurso religioso era desafiado pelo positivismo e pelo racionalismo, Lacordaire não se limitou à doutrina defensiva. Ele usou uma eloquência moderna, engajada com as questões sociais e políticas do seu tempo, para reconquistar o público intelectual e popular. Seu estilo, que atraía multidões, mostrou que a fé podia confrontar as novas ideias. Ele fez da catedral um centro de debate moderno. O envolvimento de Lacordaire com o jornal L'Avenir, junto a Lamennais e Montalembert, marcou o auge do seu ideal de catolicismo liberal. A defesa das liberdades civis, da separação entre igreja e Estado e da liberdade de ensino
o colocou na vanguarda de um movimento que buscava desvincular a fé católica das alianças políticas obsoletas. Eles defendiam uma igreja forte, por ser livre do poder temporal. Contudo, o ideal colidiu com a hierarquia romana. A condenação de suas posições na encíclica Mirari Vos, em 1832, do Papa Gregório XVI, forçou Lacordaire a um recuo. Essa experiência moldou sua estratégia subsequente: manter os princípios liberais, mas operando dentro da estrutura eclesiástica. O fim do L'Avenir mostrou-lhe que a modernização exigia persuasão e não confronto direto com o magistério. O feito mais estratégico de Lacordaire foi o estabelecimento da Ordem dos Pregadores Dominicanos na França, após sua supressão pela Revolução em 1790. Isso não foi uma mera reativação, mas um ato de engenharia social e política. Ele usou estratégias modernas baseadas na opinião pública e na defesa dos direitos do homem, para legitimar uma ordem monástica e um Estado secular. Ao fundar o primeiro convento da Restauração em Nancy, em 1843, Lacordaire demonstrou que as estruturas da tradição podiam prosperar sobre a liberdade burguesa. Ele provou que a Igreja podia reivindicar seus direitos sobre o mesmo paradigma invocado pelos críticos seculares, transformando os direitos do homem de uma ameaça em uma ferramenta de restauração eclesial. Sua frase, que resume sua visão política e social, é, abre aspas, entre o forte e o fraco, entre o rico e o pobre, entre o senhor e o servo, é a liberdade que oprime e a lei que liberta. Essa máxima, fecha aspas, né? Essa máxima desmantela a celebração da liberdade irrestrita e a recontextualiza sobre o prisma da justiça legal. Lacordaire aqui antecipa a crítica social que informaria o pensamento social católico. Por fim, a complexidade de Lacordaire é acentuada pelo seu legado no contexto do espiritismo. Sua suposta participação como um dos espíritos codificadores de Allan Kardec, especialmente em O Evangelho segundo o Espiritismo, adiciona uma camada de intertextualidade. Independentemente da perspectiva, isso sublinha o impacto multifacetado de sua figura. Ele foi uma voz que atravessou fronteiras doutrinárias, entrando no panteão das figuras espirituais influentes do século. A Academia Francesa o reconheceu em 1860, coroando sua jornada como intelectual público. Lacordaire, o jansenista que se tornou advogado, o advogado que se tornou padre, e o padre que restaurou uma ordem suprimida, permanece um paradoxo eloquente do século XIX. Um defensor da liberdade que compreendeu que a verdadeira emancipação só pode ser alcançada sob a proteção da lei. Esse livro, publicado em 1840, é um documento central para o projeto de restauração eclesial da França do século XIX. Lacordaire escreveu a biografia de São Domingos de Gusmão, que viveu de 1170 a 1221, com o propósito de refundação, não com a neutralidade acadêmica. Essa obra é um manifesto teológico-literário cujo objetivo era revigorar a ordem dos pregadores, enfraquecida após a Revolução Francesa. Cerne da formação retórica e programática o cerne da força retórica e programática da obra reside na afinidade que o biógrafo estabelece com o biografado. Lacordaire não busca apenas a exatidão dos fatos, ele projeta em São Domingos um modelo essencial para a sua própria conjuntura. A figura de homem de igreja e homem do seu tempo, a síntese que Lacordaire identifica em São Domingos, torna-se o estandarte da renovação que ele buscava para a igreja, e em particular para a sua ordem na França oitocentista. Nesse sentido, a biografia funciona como um espelho temporal invertido. A trajetória do santo espanhol
fundador da Ordem dos Pregadores no século XIII, é reencenada para servir de paradigma aos dominicanos do século XIX. A vida de São Domingos, do nascimento à fundação da Ordem, é traçada, mas a ênfase recai sobre a aplicabilidade do seu espírito à crise contemporânea. A narrativa desse livro começa com a descrição da situação da Igreja no fim do século XII, uma manobra retórica crucial. Ao contextualizar o apostolado de Domingos em meio a desafios e movimentos heréticos, como o dos albigenses, Lacordaire estabelece um paralelo implícito entre a turbulência medieval e a secularização e o ceticismo que atingiam a França pós-revolucionária. O perigo da heresia medieval, que motivou a ação de Domingos, focada na pregação da verdade, ressoa como a necessidade urgente de um novo apostolado intelectual e espiritual contra os novos albigenses do pensamento moderno. A narração do percurso de São Domingos, sua formação, chegada à França e, sobretudo, seu apostolado focado na pregação é uma exortação para que a ordem retome sua vocação primordial, a evangelização e a luta contra as heresias pela via do intelecto e da persuasão. A fundação da Ordem dos Pregadores, com seu foco na renovação espiritual, é apresentada não como um evento passado, mas como um mandato perpétuo. Um dos aspectos centrais da abordagem de Lacordaire é a inclusão de episódios místicos na vida do santo. Em particular, a passagem em que Domingos, em oração, tem uma visão do Senhor e da Virgem Maria e recebe a confirmação de que a ordem foi entregue a Nossa Senhora, cumpre uma função dupla. No nível hagiográfico, reforça a santidade e a intervenção divina na fundação. No nível pragmático, confere à ordem recém-restaurada na França uma autoridade de legitimidade divinamente sancionadas, um apoio sobrenatural para a tarefa de reconstrução eclesial. A mística não é um detalhe, é um alicerce de credibilidade e fervor. Vida de São Domingos é mais do que um recurso para compreender a vida de um santo que, ao lado de São Francisco de Assis, marcou a Igreja medieval. É uma peça-chave da historiografia da ordem dominicana e da história religiosa do século XIX. A biografia se estabelece como um instrumento de engenharia eclesial, um texto que simultaneamente recorda e projeta. Ao resgatar a figura do doutor da verdade, Lacordaire oferece à sua congregação um modelo dinâmico, o intelectual combativo, o pregador itinerante e o místico fundador, capaz de enfrentar os desafios da modernidade. O valor da obra reside, em suma, na sua capacidade de transformar a história sacra em energia restauradora, provando que a hagiografia, nas mãos de um autor, pode ser a mais potente das literaturas de renovação. Sobre o enredo do livro, a análise histórica do século XII, vista como um renascimento cultural e intelectual, revela as divisões estruturais que levariam à crise mais séria desde o fim do Império Romano do Ocidente. A retórica inicial de grandes expectativas e utopia teocrática baseia-se em pilares que se mostraram frágeis. A supremacia da Igreja Católica Romana e a crença na unidade cristã, simbolizada pela conquista de Jerusalém nas Cruzadas. A Igreja, no auge de seu poder temporal, atuava como guardiã da fé e ambicionava ser a estrutura do Ocidente, unindo fé, razão e justiça em um sistema único de governo e visão de mundo. A crença na unificação da humanidade sob o Papa permeava o discurso, criando um clima de otimismo. Contudo, essa aparente solidez ocultava uma fragilidade interna que a decadência posterior expôs. O final do século viu a inversão dessas promessas. A perda de Jerusalém para Saladino em 1187 não foi apenas um revés militar. Foi um desastre teológico e psicológico que evidenciou a limitação do cristianismo e enfraqueceu a autoridade das cruzadas. Essa derrota abriu uma brecha, um vácuo que mais tarde seria ocupado pela ameaça otomana,
levando à queda de Constantinopla no século XV e à ocupação turca na Europa. A crise externa prenunciava a implosão interna. Ao mesmo tempo, a Igreja grega, a Igreja Ortodoxa, contrariando o desejo papal, consolidou o cisma, firmando a divisão política e teológica entre Oriente e Ocidente. A ideia de unidade eclesiástica desfez-se, mostrando a ineficácia das tentativas de reconciliação. O colapso da disciplina eclesiástica foi o problema mais grave. O acúmulo de riqueza e a cobiça transformou a igreja. A simonia, que é venda de cargos, o luxo e a avareza corromperam o clero. A nomeação de bispos e abades por motivos políticos, familiares ou venais demonstrou a secularização de uma instituição que prometia a transcendência. A igreja, de fato, declinava. A essa deteriorização estrutural somou-se a emergência de movimentos de contestação. Vozes críticas surgiram, atacando a riqueza e a moral da hierarquia. A igreja era denunciada como corrompida. Esses grupos pregavam o retorno à vida apostólica de pobreza radical e simplicidade evangélica, manifestando a oposição da consciência cristã à hipocrisia institucional. Mais perigosa que a contestação moral foi a ameaça herética do sul da França. O albigencismo ou catarismo, uma heresia dualista de origem oriental, pregava a luta entre o bem e o mal, rejeitando a matéria e, por consequência, a igreja institucional. Essa doutrina, na cultura occitana, ameaçava o dogma e a ordem social e política do Ocidente. Finalmente surgiu a ameaça filosófica. O ressurgimento da filosofia de Aristóteles nas escolas e universidades, com seu foco na lógica empírica e na investigação racional do mundo natural, criou um conflito com a supremacia da fé. A razão, separada da fé, impôs-se como rival epistemológico, gerando conflitos na teologia e abalando a síntese agostiniana que sustentava o pensamento cristão. Diante dessa crise tripartida, externa, a geopolítica, interna, a moral, e a filosófica, intelectual, os esforços dos papas, em especial Inocêncio III, para resistir apenas pela autoridade, mostraram-se insuficientes. A estrutura do cristianismo estava quebrada. O status quo era insustentável. É nesse momento de necessidade que a tradição coloca a intervenção da providência, manifestada no nascimento e missão reformadora de São Domingos de Gusmão e São Francisco de Assis. A crise exigia uma nova resposta apostólica. A figura de São Domingos de Gusmão, fundador da Ordem dos Pregadores Dominicanos, surge nesse contexto de caos ideológico. Nascido em Castela em 1170, sua biografia é cercada por simbolismo profético. O sonho de sua mãe, em que ele era um cão com um facho aceso que incendiaria o mundo, é a base da ordem. O cão, guardião da casa de Deus, portanto, a luz da fé para combater a heresia e a ignorância. Sua formação acadêmica na Universidade de Valência inclui letras, filosofia e, crucialmente, teologia por 10 anos. Esse estudo longo sublinha o futuro foco da ordem na erudição e no combate intelectual. Mas a razão em Domingos era inseparável da caridade. Seu ato de vender livros para socorrer os pobres demonstra a primazia da ação sobre a especulação. Essa tensão entre o livro e a esmola define o futuro modelo dominicano. Aos 25 anos, Domingos tornou-se cônego regrante em Osma. A mudança ocorre em 1203, durante uma viagem à Dinamarca em missão real, que o leva ao sul da França. O que ele vê não é a cristandade unida, mas o avanço da heresia albigense. Em Toulouse, um evento importante. Domingos converte o dono da hospedaria, um herege. Desse confronto dialético nasce a ideia: a heresia não pode ser combatida apenas pela força militar ou autoridade episcopal. Ela exige uma arma intelectual e moral, uma ordem
dedicada à pregação, evangelização, armada com a verdade do Evangelho e o exemplo de vida apostólica. O encontro em Montpellier, em 1205, com legados papais frustrados, confirmou a urgência do projeto. Domingos e Dom Diogo decidiram dedicar-se ao trabalho missionário na região, abandonando o luxo e viajando a pé, pregando a fé católica e engajando-se em debates públicos com os hereges. Eu já fico imaginando São Domingos naquele tipo de quadro que tem no YouTube hoje em dia, sabe? Aquele 10 contra 1, mais ou menos isso. Então, seu método era novo. Aposta na persuasão, aceitando hereges como juízes nos debates, confiando na força intrínseca da verdade. O milagre de Fanjul, onde o texto de Domingos sobre a fé não queimou ao ser atirado à fogueira, é o sinal que valida a pregação em vez da coerção. A fundação do mosteiro de Notre-Dame-de-Prul em 1206 para educar jovens nobres católicos pobres, cujas famílias eram seduzidas pelos hereges, é a primeira célula da futura ordem. A vocação educacional e caritativa precede a estrutura formal da ordem. O assassinato, em 1208, de Pedro de Castelnau, legado apostólico, precipita a cruzada albigense. Domingos, o apóstolo da persuasão, fica sozinho em um campo de batalha. Ele se torna o paradoxo apostólico, o pregador pacífico que atua no centro de uma guerra religiosa. A cruzada contra os albigenses, de 1209 a 1229, expõe a ambivalência da cristandade medieval diante da heresia. Originada no conceito de guerra justa, ela manifesta um conflito entre a intenção papal, a conversão e a paz, e a determinação militar e eclesiástica local pela destruição da Casa de Toulouse. O conde Raimundo VI de Toulouse era protetor de hereges, opressor de católicos e cúmplice no assassinato. O Papa Inocêncio III excomungou. O exército cruzado, liderado por Simão de Montfort, avançou com brutalidade. Vide o massacre em Béziers, representando o braço secular da cristandade. A Batalha de Muret, em 1213, é o momento mais importante. Montfort, com uma força pequena, 800 cavaleiros, vence o exército aliado superior de Raimundo e do rei de Aragão. A vitória militar é atribuída à intercessão divina, mas o fato de Domingos estar na cidade em oração é o ponto central. O apóstolo e o guerreiro têm papéis distintos. Domingos como padre apóstolo, Montfort como cavaleiro guerreiro. Apesar da vitória militar e da transcendência das terras de Raimundo para... Transcendência não, né? E da transferência das terras de Raimundo para Montfort, a morte de Montfort em 1218, a morte de Raimundo VI em 1222 e o Tratado de Paz de Raimundo VII em 1228, que entregou o condado à coroa francesa, demonstra a fragilidade dos triunfos militares e o jogo político. Nesse cenário de guerra, a atitude pacífica de São Domingos de Gusmão, que fixou em Toulouse, é um testemunho de fidelidade à sua vocação. Seus métodos eram a pregação, o exemplo de vida austera, jejum, pobreza, a caridade e a persuasão. A recusa em pegar em armas, a rejeição de bispados e a instituição da devoção do rosário o consolidam como o apóstolo da persuasão. Sua persistência permitiu, em 1215, que ele fundasse em Toulouse a primeira base da Ordem dos Pregadores, nascida da força da graça e da persuasão. A viagem de Domingos a Roma, em 1215, para solicitar ao Papa Inocêncio III a aprovação da ordem focada na pregação, revela a resistência à inovação. A pregação era função episcopal e um concílio recente, o Concílio de Latrão, havia proibido a criação de novas ordens. O sonho de Inocêncio III, no qual a Basílica de Latrão era amparada pelos ombros de Domingos, é um símbolo eclesial. A nova ordem é a salvação da Igreja.
O Papa, convencido, contorna a proibição e ordena que Domingos escolha uma das regras antigas para a fundação. O encontro em Roma com São Francisco de Assis, que buscava aprovação para sua ordem focada na pobreza, é um momento de união profética. A visão que revela a Domingos que Francisco era o outro homem enviado por Deus para sustentar a igreja estabelece a fraternidade das duas ordens mendicantes, a ordem dos dominicanos, pregadores, e os franciscanos, frades menores, com missões complementares, pregação, estudo e pobreza. As duas ordens nascem na mesma época, representando a resposta integral de Deus à crise, o saber contra a heresia e a pobreza contra a cobiça. Meu santo de devoção, por sinal, é São Francisco de Assis. Ao retornar a Toulouse em 1216, Domingos adota a regra de Santo Agostinho, simples e focada em deveres religiosos, como a base legal de sua ordem. Sobre essa estrutura, ele construiu o corpo apostólico, incorporou e modificou as tradições monásticas, ofício divino, jejum, silêncio, com a possibilidade de dispensas que permitissem o estudo e a pregação itinerante. O ofício divino deveria ser breve para não atrapalhar o estudo. Restrições dietéticas e de silêncio eram relaxadas em viagens. A ordem nascia assim com flexibilidade para a missão. Crucialmente, Domingos estabeleceu o modelo administrativo inovador, que combinava a autoridade papal com a eleição democrática dos superiores, prior conventual, provincial e superior geral pela comunidade. Este equilíbrio e a ênfase na participação eletiva distinguiam a ordem dominicana das estruturas monásticas tradicionais, abrindo caminho para um corpo apostólico global. O primeiro convento masculino, modesto e focado no estudo, foi erguido em Toulouse no final de 1216. A morte do Papa Inocêncio III trouxe incerteza, mas o novo Papa, Honório III, confirmou a ordem em 22 de dezembro de 1216 por meio de bulas papais. A confirmação subsequente, em 26 de janeiro de 1217, que oficialmente denominou os religiosos como pregadores, selou a identidade e o propósito apostólico da ordem. O cargo de mestre do Sagrado Palácio, conferido a Domingos por Honório III, marcou o reconhecimento da vocação doutrinária da ordem no centro do poder eclesiástico. A decisão de dispersar os 16 primeiros religiosos pela França, tomada na Páscoa de 1218, contra o Conselho de Amigos, é o ato fundacional mais audacioso. Domingos acreditava que a ordem cresceria mais na ação e que a força estava na irradiação apostólica. Sua visão universalista era clara: estabelecer a ordem nos grandes centros de poder e conhecimento, Roma, pelo Papa e a Cúria, Paris e Bolonha, pelas universidades, além da manutenção na Espanha e no Languedoc. Os novos apóstolos partiram a pé, sem dinheiro, confiando na providência. Essa pobreza radical marcava o caráter mendicante da ordem, um desafio direto à cobiça do clero secular. A dispersão precoce para os centros universitários de Paris e Bolonha define o DNA da Ordem dos Pregadores como uma força intelectual e missionária. Em Paris, os frades chegaram em extrema pobreza, mas a doação do hospício de Saint-Jacques, São Tiago, transformou em um centro de pregação e estudos, atraindo rapidamente estudantes e professores. Em Bolonha, a situação inicial de miséria foi revolucionada pela chegada de Reinaldo de Saint-Gilles, Reinaldo de Bolonha, em 1218, um pregador eloquente que atraiu membros importantes da universidade. Bolonha tornou-se a sede de Domingos e seu local de sepultamento, consolidando-se com Paris como as duas bases da ordem dominicana no cenário intelectual da Europa. O retorno de Domingos à Espanha em 1218, após 15 anos, é marcado por milagres e profecias que atestam sua santidade. Sua vida em constante penitência e oração, reservando o dia para a pregação, demonstra a fusão de ação e contemplação
que ele exigia de seus frades. A sua sabedoria, que vinha mais da oração e meditação da escritura do que de livros, é o ideal teológico da ordem. A chegada de São Domingos a Bolonha em 1219 e seu primeiro ato de rasgar a escritura de terras doadas ao convento são a reafirmação da pobreza absoluta como pilar da ordem. O voto de mendicância era essencial para a credibilidade apostólica. A pobreza exigida era extrema. Túnica rude, casas simples, proibição de luxos. Os milagres de multiplicação de comida validam essa confiança mendicante. A expansão da ordem continuou. Em Viterbo, Domingos recebeu mais apoio legal do Papa Honório III. A morte prematura de Reinaldo de Saint-Gilles foi superada pela entrada de novos membros ilustres, como Jordão da Saxônia, que se tornaria seu sucessor. O crescimento não dependia de um único indivíduo, mas da força da missão. O desenvolvimento da ordem culmina no primeiro capítulo geral, em Bolonha, em 1220. A decisão central é a adoção da pobreza absoluta, viver apenas de esmolas. O capítulo, apesar de relegar Domingos como mestre-geral, limitou seu poder por um conselho de definidores, um passo crucial no desenvolvimento do modelo democrático de governo. O período pós-capítulo é marcado pela evangelização e pelo encontro com São Francisco de Assis, solidificando o ideal de pobreza entre os mendicantes. A fundação da Milícia de Jesus Cristo, mais tarde Terceira Ordem Dominicana, uma associação de leigos, estende o impacto da ordem para a esfera secular e marca o fim da carreira ativa de Domingos. Sua última visita a Roma é a despedida emocional. Em maio de 1221, em Bolonha, Domingos preside o segundo capítulo geral, que divide a ordem em 8 províncias, institucionalizando sua expansão global. Sua morte, em 6 de agosto de 1221, em Bolonha, é o testamento final. Deitado sobre um saco de lã, deixou os irmãos o seu legado: caridade, humildade e pobreza. O pedido para ser enterrado no chão é o ápice da humildade que ele pregara. Sua fusão de caráter arrojado e um coração terno, unindo ação e contemplação, define o modelo dominicano de vida apostólica. O legado de São Domingos se consolida com o fervor popular e a canonização. 12 anos após sua morte, os frades hesitavam em honrá-lo publicamente, temendo acusações de buscar lucro, uma manifestação do rigor moral que Domingos havia incutido. A necessidade de reconstruir a igreja expôs o túmulo e forçou a transferência de seus restos mortais. O Papa Gregório IX ordenou a transladação solene. O evento da transladação, em 24 de maio de 1233, foi um espetáculo de consagração. Ao levantar a tampa do túmulo, exalou-se um perfume indescritível, um milagre olfativo que fez a multidão se ajoelhar. O milagre do perfume é o sinal da santidade, a fragrância da fé que dissipa a corrupção e a heresia. Os milagres e a aura da transladação convenceram Gregório IX a iniciar o processo de canonização. Em 1234, o Papa Gregório IX emitiu a bula de canonização, declarando-o santo. O corpo de São Domingos, posteriormente transladado para sepulcros artísticos em Bolonha, tornou-se o foco de peregrinação e o símbolo da reforma eclesial que ele, com São Francisco, havia realizado. O século XII, que começou com a promessa de uma idade de ouro e terminou na ruína política, moral e filosófica da cristandade, encontrou sua redenção na dialética apostólica de um homem. São Domingos de Gusmão, o paradoxo apostólico, ofereceu à Igreja em crise não uma nova doutrina, mas um novo método, a fusão de erudição com a pobreza radical sustentada pela pregação. A ordem dos pregadores tornou-se a resposta intelectual e moral à crise, o pilar de estudo e persuasão que impediu o colapso e garantiu a sobrevivência e o ressurgimento da Igreja no século XIII. A heresia foi combatida pelo saber, e a cobiça institucional foi
foi superada pela humildade. O legado de São Domingos é a perseverança da fé pela razão, um modelo de resistência que transcende a Idade Média. A obra de Jean-Baptiste Henri Lacordaire sobre São Domingos de Gusmão não é apenas uma biografia. Ela se estabelece como um documento de crítica eclesiástica e um plano para o catolicismo francês do século XIX. A conclusão desta biografia é o ponto central de uma discussão ligada às necessidades da Igreja. Ela apresenta a vida do santo fundador da Ordem dos Pregadores como modelo de santidade e o arranjo institucional necessário para superar crises em qualquer época. Assim, valida-se como uma resposta aos desafios da modernidade. O ponto principal da conclusão de Lacordaire está na redefinição da caridade em termos de verdade teológica. Contra uma ideia de caridade apenas como assistência, Lacordaire exalta a importância da pregação da verdade. São Domingos é visto como o criador de uma caridade mais eficiente, que se mostra na defesa da fé e no combate a heresias que desviavam as almas. Nesse ponto, a biografia inverte valores. A defesa da ortodoxia e a instrução doutrinária são o ato de caridade. Esse ponto de vista não só apoia a missão da Ordem dos Pregadores no combate ao catarismo, mas também critica a fraqueza intelectual e a inação doutrinária que o autor via em seu tempo. Lacordaire, ao frisar a urgência da pregação, pede uma renovação da fé ativa. Ele sabe que o campo de atuação do século XIX era tanto o púlpito quanto o combate público. A perenidade da ordem dominicana é o ponto final da discussão de Lacordaire. O biógrafo a descreve como uma organização passageira, na verdade não como uma organização passageira, mas como uma força institucionalizada para manter a luz da fé. Os elementos base, o estudo, a pobreza mendicante e a pregação contínua são, segundo a obra, o que permitiu à Igreja superar as crises. O foco no estudo como meio de santidade e apostolado é importante. Em um período de ascensão do racionalismo e do ceticismo, Lacordaire defende que a fé deve ser defendida e transmitida através da inteligência e do rigor teológico. A ordem, assim, é celebrada como a liderança intelectual da Igreja, o exército de pregadores com conhecimento. A longa duração da ordem é, no fim das contas, a prova da estratégia dominicana para todos os tempos de escuridão e erro. Um dos pontos de maior peso na conclusão é a ênfase na devoção de São Domingos à Virgem Maria. A menção à visão na qual Jesus confia a ordem à proteção de Nossa Senhora, abre aspas, entreguei a tua ordem à minha mãe, fecha aspas, não é um simples detalhe. É a marca que dá à ordem um propósito espiritual, ligando-a à tradição do Rosário. A ligação mariana funciona como uma forma de confirmar a ordem, justificando sua ação além do plano humano. O Rosário, como instrumento de meditação e pregação, reforça o modelo dominicano de vida, a contemplação que leva à ação. Este elemento místico, por sua vez, reflete a vida do próprio Lacordaire, que buscava religar a ordem na França com suas bases espirituais, em uma época de materialismo crescente. A biografia de São Domingos, em sua conclusão, reflete o próprio autor e seu objetivo no século XIX. Lacordaire, que restaurou a ordem dominicana na França pós-revolução e foi político a favor das liberdades, projeta no santo do século XIII o ideal de homem de fé e ação que a Igreja moderna precisava. A obra é, essencialmente, um instrumento de renovação. Ao mostrar a utilidade de uma vida e uma instituição medievais para a renovação da Igreja, em sua própria época, Lacordaire transforma a biografia em um plano de ação social e eclesial. A conclusão, ao celebrar o legado institucional de São Domingos, é um chamado aos seus contemporâneos
para que adotassem o modelo dominicano de estudo, pobreza e pregação como caminho para enfrentar os desafios de um mundo em secularização. O livro, portanto, é um chamado à renovação baseado na certeza de que o passado, quando compreendido, oferece a solução para superar crises futuras. Muito obrigado a você que assistiu ao vídeo até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Este é o Sempre um Livro. Prazer da leitura.